Boa noite a vocês para mais um tema super importante nesta live com uma convidada especial diretamente de Santa Catarina. Ela é advogada, entre outras coisas. Já vou apresentá-la, mas antes você deve saber que o tema hoje vai ser polêmico. Vamos falar sobre casamento, sobre herança e uma série de outras coisas para você não cair em nenhuma cilada, porque essa nossa convidada vai dar todas as dicas para você evitar conflitos judiciais. Em primeiro lugar, quero agradecer a você que está aí toda segunda e toda terça-feira nos assistindo nessas lives oferecidas pelo canal de notícias DPG Jornal, que oferece um espaço para você blindar sua mente, aguentar tudo que está acontecendo e ficar em equilíbrio, né, com inteligência emocional. E nada melhor do que o conhecimento de especialistas que eu sempre trago aqui para vocês. Quero agradecer ao Jaime, que é o jornalista do canal, que está sempre nos ajudando aqui nos bastidores, a Anne e a Sueli, que são as sócias e donas aqui desse canal do EPG, a você que é seguidor deles, né, que está assistindo no Twitter, que está assistindo no YouTube, ou que está assistindo também no Facebook, e agradecer tanto aos meus seguidores como aos seguidores da nossa convidada também. Quero pedir uma gentileza para você. Pense o seguinte, esta live a gente não cobra nada e traz conteúdo de qualidade, e eu não estou te cobrando, mas se você puder ajudar, tá aí. Colabore com o DPG, com o Pix, pode ser de R$1, de 2, de 3, de 5, não importa. O importante é que você gostou, está curtindo, então colabora com o canal que seremos eternamente gratos a você. Uma outra coisa muito importante, se você não é seguidor do canal, então se inscreve ou no Facebook, ou no Twitter, ou no YouTube, ativa aí, né, o sininho para você receber todas as notificações quando o canal DPG Jornal entrar no ar ou mandar alguma notícia, alguma coisa. Também é importante que você curta esta live e como ela fica gravada, que você mande para os seus amigos assistirem também, porque eu tenho certeza que o tema de hoje vai ser muito importante para muita gente. Eu vou falar para você como é que vai funcionar hoje. Eu daqui a pouco vou chamar a nossa convidada e vou falar um pouco sobre o que está mudando em relação ao casamento com as novas gerações. E também falar quando uma pessoa da família envelhece, o que acontece, né, com os bens, todo mundo fica preocupado, o que rola, né? Uma outra coisa também é sobre os empreendedores, ter sócios, não ter sócios, nós vamos falar sobre isso também. E falar um pouco sobre os colaboradores, né? Será que eles estão sendo abusados ou estão abusando da boa vontade do dono da empresa? E também, né, como é que as pessoas estão vendo as tecnologias substituindo muitos colaboradores na empresa. Esse é o nosso roteiro de hoje, eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai receber dicas preciosas. E agora eu vou pedir para a nossa convidada, a Zuma, entrar e participar. Boa noite, Zuma, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Marinês, feliz em estar aqui, colaborando um pouquinho, conversando, aprendendo, né? Eu tenho certeza que nós é que vamos aprender mais com tudo que você tem para falar, mas antes de você, né, falar, eu vou apresentar a Zuma Fernandes Stolf, né, quem quiser seguir, é Zuma, exatamente como está escrito aqui o nome dela, Zuma _, não põe o F, põe o sobrenome Stolf, que também está aí que ela colocou, e underline de novo, advocacia, tá no Instagram, nada de fazer consulta, hein, gente? Porque tem um povo que adora, né? Vem na live e acha que tem que fazer consulta. A consulta é paga, tá bom? É só para, oi, Zuma, dá seu contato, queria agendar um horário, eu gostei da live, fiquei com umas dúvidas. Mas, gente, ela é graduada em serviço social e educação física e direito. Então, nós temos um ponto em comum que a gente se conhece do mercado fitness, né? Que você é uma empreendedora também, né? Fez pós-graduação em orientação comportamental,
social e pessoal e é especialista em serviço social organizacional. Ó, o Jaime colocou, mas o sobrenome tá errado, viu, Jaime? É Stolf, Stolf aqui. Obrigada, Jaime, mas a gente já corrige. Também foi presidente da Associação de Joinville, né? Que você está falando de Joinville agora, né? Isso, Joinville. Santa Catarina, joinvilense e região de assistentes sociais, conciliadora. Agora, não, ainda está errado. É Stolf, com F no final, Jaime. Ai, ai. Do serviço, é especialista em serviço social organizacional, foi presidente da conciliadora trabalhista, conselheira do CREF Santa Catarina, certo? Representante da ACAD Brasil, que é uma associação de academias, trabalhou por 27 anos em pequenas, médias, grandes empresas, durante 14 anos foi proprietária de academia, estou falando certo? Não, de academia por 18 anos, e trabalhou 27 anos em pequenas, médias empresas, sempre ligada ao associativismo como forma de fortalecimento das empresas, e atualmente está mais voltada na atuação da advocacia. Exerce cargos também de presidente do SIACADESC, que é o Sindicato de Academias de Santa Catarina, ou Sindicato Patronal de Academias, né? E diretora da Federação FESEVSul. Caramba, e tem aquele curso que você fez também, não lembro, que era de não, peraí. Para psicologia. Para psicologia. Pós-graduação. Pós-graduação. Então, gente, ela entende muito o que ela vai falar, entende muito de ser humano, de comportamento, não é aquelas advogadas frias, não, tá certo? Entende de ser humano. Seja bem-vinda, Zuma, que bom te ver por aqui. Olha, uma alegria estar de novo com você, né? Porque... É verdade. Você é uma pessoa inspiradora, Marinês. Você também é, viu? Obrigada. A gente está sempre na frente da trincheira, né? Não adianta, tá no sangue. A gente não desiste, né? Mas olha, eu sei que o teu tempo é super corrido, né? E eu já vou começar perguntando uma coisa que eu ouvi de uma colega sua há muitos anos, e ela me dizia o seguinte: Marinês, 50% dos casamentos, e ela disse, olha, isso é uma estatística, mas agora eu, Marinês, não lembro de onde, mas isso já tem 10 anos, não sei nem se mudou essa estatística com as novas gerações, não sei. Ela dizia o seguinte, Marinês, 50% dos casamentos terminam ao final de 3 anos. 50% dos que ficam casados, ela falou, 25% deles, então dos 50% que permanecem casados, chega na hora da separação e fala assim, caramba, vou perder muitos bens, eu não vou separar nada, e o casal volta para casa, cada um fica lá num quarto, mas não se separam por causa dos bens. E só 25%, né, dos que ficam realmente casados é que é por amor, né, é só alma gêmea. E a minha pergunta é, isso continua? Como é que você está vendo? Mudou aí com as novas gerações? Como é que está a guerra pelos bens? Né? Porque tem até uma vez saiu numa revista, meu bem, quando casa. Quando separa, meus bens. É isso mesmo? Então, Marinês, eu acredito que ela tenha dado essa resposta em função de uma experiência que ela vive na vida profissional dela, né? E também, obviamente, como você disse, uma estatística que ela, né, se baseou, e eu, sinceramente, não tenho visto as estatísticas nessas questões, mas eu vivo essas questões no meu dia a dia também aqui, né, no escritório, tá? Questão de separação, de divórcio, familiares, que não só de separação, mas herança, enfim, uma série de coisas. E eu posso te dizer que, na minha percepção, e também lendo algumas coisas, obviamente, alguns artigos atuais aí, né, que o número de casamento no civil tem diminuído no civil. Não quer dizer que as pessoas não estejam se casando, mas de uma outra forma, constituindo família de outras formas, né? É o produto da evolução humana, não tem como. E a lei não consegue abarcar esse monte de... O ser humano ele evolui muito mais rapidamente do que a lei, a gente sabe disso. Tá?
Então, e é uma burrice, eu acho uma burrice essa coisa de querer regulamentar tudo em lei, porque nós devíamos viver mais a common law do que essa civil law, né? Que a common law é a lei feita nos usos e costumes de uma sociedade, na evolução da sociedade, e aí baseada em princípios, né? Que nem tem a Constituição lá dos Estados Unidos, a canadense, elas são mais princípios do que aquelas regrinhas todas que nós temos na nossa Constituição e essa infinidade de leis que existe nesse país, que é o produto, para mim, do subdesenvolvimento. Né? Um país com muitas leis e cada vez querendo mais, é o subdesenvolvimento do povo e também dos legisladores e do país em si. Tá? Porque, para mim, deveriam existir princípios, e esses princípios, e aí sim, encaixados dentro das atitudes, né, das questões. Mas, enfim, família, não existe modelo de família, não existe família perfeita, não existe. Isso eu posso dizer, porque, como assistente social, né, na minha primeira formação, eu trabalhei 18 anos como assistente social, atendendo questões, né, do produto da sociedade, né, as relações nas sociedades, né, tudo isso gera um produto, e esse produto é o produto do serviço social, e aí você imagina as inúmeras questões que chegam em relação a essas questões de família, né? E conflitos, coisas boas, coisas ruins, assim. Mas não existe modelo de família. E aí, quando se fala em separação, tal, como vai se dar essa separação, né? Se realmente tem crescido, não tem crescido. Na minha percepção e nos artigos que eu tenho lido, claro, com certeza, esse número vem aumentando. Até porque a gente tem um número maior de pessoas na sociedade, né? A população também aumentou. Então, aumenta tudo, aumenta os produtos da relação entre essas pessoas também, né? Existe um resultado, eles vão aumentando. Tá? Então, se está melhor, se está pior, aí eu não sei, porque o melhor tem que ser o bem-estar das pessoas, né? O melhor tem que ser uma coisa madura, né? Isso é o melhor. Né? Então, realmente, se continua essa questão ali que você colocou no início ali, tantos por cento termina e tal, eu me atenho mais, sabe, Marinês, assim, está aqui a situação, chega para mim, se isso vai aumentar numa estatística, diminuir e tal, nós temos que resolver para o bem-estar das pessoas, tá? Essa é a minha percepção. Tem acontecido muito conflito? Tem. Familiar, tem, como nunca deixou de acontecer, mas hoje eu acho que as coisas vêm mais à tona. Né? Hoje as pessoas elas buscam mais soluções para as coisas e as pessoas também estão querendo o seu bem-estar. Né? Então, antes assim se ficava muito calado, né? A cultura era muito de aguentar, entende? Então, eu acho que tem acontecido sim, separações têm aumentado, pela minha percepção aqui, mas, por um outro lado, também aumentou pelo número de pessoas e, óbvio, né, pela evolução do ser humano, se involução ou evolução, mas o comportamento também vai mudando e o número de pessoas na sociedade é alto, né? Nós estamos aí, tivemos um crescimento demográfico, uma explosão demográfica aí absurda, né? Acho que nos últimos 20 anos, assim, coisa de duplicar. Então, com isso vem tudo junto, né? Então, eu vejo que, e você não precisa nem conversar, porque é uma opinião que eu posso dar, porque eu não sou advogada, não vou ter nenhum problema, né? Pelo menos por enquanto, a gente ainda pode dar opinião. Mas eu vejo que, por exemplo, a geração talvez da minha mãe, da minha avó, né? Elas casavam sem saber nada, né? Era o primeiro homem da vida delas, então elas não sabiam nada, não sabiam nem como engravidava, nem nada. E tinham que aguentar, né? Não tinha, porque uma mulher divorciada, no meu tempo, quando eu me divorciei, foi um horror. Meu pai quase infartou, isso já tem 30 anos, né? E nesse tempo, uma mulher divorciada era a dama da noite, né? Praticamente meu pai quis morrer de vergonha, mas eu vejo que a geração da minha mãe, talvez, ficou ali, aguentou firme. E olha que meu pai não fazia nada, era trabalhador, tal, mas não sei se tinha amor. O amor foi sendo construído. Eu vejo que as gerações
de hoje entram outros interesses, né? Naquele tempo tinha que casar, aos 20 e poucos anos, senão virava tia. Agora, hoje, eu vejo que a mulherada parece que continua no tempo da minha avó. Algumas, claro, não todas, porque tem que casar, porque eu tô com 30, porque tem que ter filho, porque eu tô com não sei o quê. Aquele desespero todo, que eu vou virar tia, e acaba agindo exatamente como a minha avó, que foi casada prometida, né, que veio o parente lá de Portugal para casar, casavam entre eles. Então eu vejo que parece que tudo evolui, como você falou, a lei não acompanha, mas o ser humano continua com um comportamento ultrapassado para algumas coisas. Então, hoje, a mulher trabalha, o homem trabalha, ok, né? Por que sempre o homem tem que dar pensão ou não? Porque se ela trabalha, por que ele tem que sustentar essa mulher? Então, tem algumas coisas que não faz o menor sentido. Ou, por exemplo, o casal tem que programar se vai ter filhos, se tem competência para ter filhos, de repente a mulher para salvar o casamento, não estou culpando só a mulher aqui não, tá? Ela sabe que ela detém o controle da gravidez, cabe a ela informar o homem. Eu no lugar de um homem, né, claro, ele também tem que se prevenir, tá certo? Mas se vai naquele calor, né, peraí, filhão, não tem nada que acaba mais com aquela vontade de falar assim, tô no meu período fértil, cai fora. Mas a mulher fica quietinha e a maioria que eu vejo detém esse poder e usa isso. Né? Isso que eu acho, eu não estou dizendo todas, repito, é só uma exceção, mas elas nunca engravidam de quem é pobre. Né? Sempre quando vai engravidar, elas escolhem a dedo os jogadores de futebol, os milionários. E esses milionários, esses caras, eles também têm que se precaver, né? Não pode ser tão ingênuo assim e achar que a mulher é a coitadinha. Então, eu vejo assim, voltando para concluir o meu raciocínio, o comportamento ainda é arcaico do tempo da minha avó, ou não, ou é malicioso mesmo, baseado nas brechas da lei. Tipo, eu vou me garantir agora, eu vou ter minha aposentadoria, vou ter o cara, né, que tem aquele lá, o latino, que tem mais não sei quantas mulheres, ele trabalha para pagar. Eu falo, cara, tudo bem ele querer ter filho e tal, mas a mulher também tem que trabalhar, também tem que contribuir. Então eu vejo que algumas coisas na lei só acabam atrapalhando, porque o homem às vezes fica numa situação mais vulnerável do que a mulher. E é claro, tem os casos de homens que batem nas esposas, que abusam, ou até que estupram, né? Mesmo sendo casado, a mulher não quer e o cara estupra. Aí, claro, tem que assumir, e uma criança é uma criança, os dois têm que assumir. Né? Não dá para a madame ficar lá fazendo unha, pé, cabelo, e o marido lá que não camelo, até com risco de ser preso. Então, às vezes eu vejo isso e falo assim, cadê as feministas? Né? Elas não querem empoderar, só que empodera só em relação à conta, mas na hora de pagar a conta do restaurante, ela levanta para retocar a maquiagem e o homem paga. Então, peraí, direitos iguais é direitos iguais, né? Sem sacrificar nenhuma das pontas. Mas não precisa responder, não, porque eu sei, a não ser que você queira, porque eu sei que esse é um assunto bem delicado e polêmico, deixa sobrar bronca para mim, tá bom? Olha, não, mas realmente é uma questão, envolve a questão cultural, né? Como é que se foi programado? Tá? Então, ainda nós temos assim um pensamento muito da era dos músculos, né? Que a gente chama, quando o homem era o provedor, o pai torcia para que viesse um menino para ajudar na lavoura, para ser forte, né? E isso ainda tá na nossa programação, em muita programação mental das mulheres, né? E aí elas querem a segurança. E também existem outras questões, né? A questão assim, na hora de uma separação também. Eu também ajudei a conquistar tudo isso daqui. Eu que fiquei de lado e fiquei em casa. Bom, nesse caso é justo. Agora eu conheço mulheres que o filho já está com 18 anos, ela não volta para o mercado de trabalho, porque está no bem bom, o carrinho do ano, o cara lá patrocinando. Ela se acostumou, né? Então, É. de repente ela saía assim, claro que tem que ter um tempo para a pessoa. Mas hoje, na própria divisão dos bens, já não é bem assim, né? Hoje se prioriza as crianças.
E não ali a mulher, a não ser, obviamente, que tenha por lei lá o direito da meação e tal. Mas quando eles se casa, por exemplo, hoje tu tem opção para casar com separação total de bens, você tem com parcial de bens, você tem, né, o pacto lá de casamento, tá? Então, há escolhas hoje para você não passar por esses perrengues lá na frente. A pessoa tem que Só que pensar. entra o componente emocional, né? Porque o cara É, fica, vamos supor, a mulher é rica ou o homem, um dos dois, milionário e tal, e tá, ama um outro parceiro que vai casar e tudo bem. Só que na hora de fazer o pacto, os dois ficam constrangidos. E às vezes eu falo assim, cara, quem não deve não teme. Se eu fosse casar com alguém muito mais rico que me fizesse essa proposta, eu ia falar, tá justo, tá tudo certo. Não tem problema, desde que não me proíba de trabalhar. Agora, claro, o cara é muito mais rico, quer que a mulher fique em casa de babá, motorista, não sei o quê. Ele também tem que bancar o negócio, não só durante o casamento, mas caso eventualmente se separe, ele exigiu que a mulher ficasse. Agora, no caso que a mulher opta, né, agora eu quero fazer isso. Ok, minha filha, você está optando, está correndo um risco, ou faz uma poupançazinha aí, porque senão você está lascada, porque hoje, do jeito que está todo mundo sem paciência com ninguém, porque uma coisa é você namorar 5, 6, 7, 8 anos, que hoje em dia parece que todo mundo casa com 6 meses, né? Parto prematuro, casamento prematuro, é um desespero para casar. Só que aí é a hora que não é o amor, né? Casa por N razões, para morar junto, para sair debaixo da asa dos pais, para casar com uma pessoa mais rica. O amor acho que está lá em 10ª opção, né? E aí as pessoas casam e a convivência não é fácil, né? Quando começa a ter problemas, né? Dormir na mesma cama, dividir o mesmo espaço, pagar conta. Aí vem a realidade, né? Não é só aqueles momentozinhos de ir no restaurante e pagar. Mas eu vejo muito isso. O componente emocional faz com que os que têm dinheiro tenham vergonha de pedir para o outro, para o cônjuge, né? Olha, você tem que assinar esse pacto aqui, ou tudo que é meu, tudo que é seu, ou separação total de bens. E durante o próprio casamento, começar a constituir cada um a sua conta bancária, não é? Talvez, né, Marinês? Essas questões elas vêm muito com maturidade também. Hoje você pensa assim, né? Você vê, você não pensava assim, porque você separou há 30 anos atrás, né? Então, hoje você faria diferente. Tá? Então, a questão é uma questão de escolha. Tá? Você escolheu, não importa se você tinha maturidade, se não tinha, tá. Agora você pode mudar essa sua escolha. Tá? Sim. Então, isso é entender que eu escolhi, mas naquela época era o que eu sabia fazer, né? É o que eu entendia que era certo. Tá? Mas ficar nisso não justifica se você está sofrendo. Não justifica, porque você pode sair disso. Tá? E essa é uma missão que vem muito para a gente nos escritórios, as pessoas vêm desestruturadas, né? Principalmente o lado mais fraco. Ele foi abandonado, ela foi abandonada, e ainda gostava da pessoa, mas a pessoa... E hoje, para separar legalmente, tu não precisa mais dar nenhum tipo de desculpa ou fundamentação lá na atuação. Não, resolvi que vou separar, acabou, não quero mais casar. O juiz ele não vai exigir que a gente coloque numa petição o porquê que está querendo separar. Tá? Então, o motivo hoje ele é livre. Só resolvi que não quero mais ficar casada, ponto final. Tá? Então, hoje é tão simples para as pessoas mudarem os seus... E essa simplicidade, ao mesmo tempo, também assusta um pouco. Por quê? Porque as pessoas, elas não... elas agem ali com o fígado, né? Com a emoção. Elas não têm paciência. Então, eu já peguei casos que chegaram aqui horrivelmente destruídos emocionalmente, e quando eu já aprendi, né? Mas aí separou e tal, não quero saber. Dá 1, 2 meses, 3 meses, começa a bater a solidão, começa a vir as questões assim da vida sozinha, e não era aquilo que a pessoa imaginava, né? Que não tinha o príncipe lá montado no cavalo branco lá fora, não existia. Né? E aí elas voltam chorando, porque eu tenho esse meu lado da questão comportamental, né? Eu deixo muito aberto isso para todos. Eu volto chorando e depressivas, e viram que não era o casamento o problema delas, era a forma como elas lidavam dentro do casamento. Tá? Então, esse é um papel nosso aqui da advocacia, meu principalmente, até como terapeuta que sou,
eu acabo dando um prazo quando a pessoa chega aqui, ó, vamos fazer o seguinte, tá? Não vamos dar entrada agora, vai ter 2 meses, tu vai, pensa e tal, se isso, né? Aí a gente dá uma reforçada no emocional, veja se tu tem esse caminho, aquele caminho, sai para trabalhar, sai, cuida de ti, né? Então, quando a gente dá esse prazo, vou te dizer, 70% não volta mais, não quer mais se separar. Ai, que ótimo. Porque isso é um problema mesmo, né? Quer dizer, a pessoa, ela acha que é um casamento porque ela idealizou aquilo, aquela paixão do início, né? Até do ponto de Exato. vista da neurociência, você também estuda, aquela paixão, aquela dopamina toda, aquela novidade acaba no primeiro ano, né? Exatamente. Se não tiver o amor, a amizade do casal, a continuidade, né? Aquele laço forte, não vai ser dinheiro que vai segurar, e a pessoa, se ela abre mão da vida dela, então eu vejo aquela vingancinha, né? Principalmente se um dos dois arruma um parceiro. Nossa, aí começa a confusão. Se tem filho, então piorou, porque aí tem a guarda compartilhada, lá, sei lá o nome que é, mas ficam um querendo se vingar do outro e a criança no meio do tiroteio, né? A alienação parental, né? No jurídico é alienação parental, é jogar a criança contra, tá? Então, É isso horrível isso. isso acontece bastante e vem da imaturidade. Então, assim, nada. A pessoa ela tem que entender se aquilo é passível de ser remediado de uma outra forma, de ser resolvido de uma outra forma, não só, vou me separar, né? Porque vem cheio de ilusões, vem cheio. E da mesma forma que aquele casamento não deu certo, o outro, e deu certo por um tempo, o outro vai acontecer a mesma coisa. Né? A Vai pessoa passar a só muda o fase. endereço, né? Muda o Vai endereço que passar eu a fase falo. do romance. E aí começa a fase do outro te conhecer. E quando uma pessoa nos conhece a fundo, aí nos incomoda, né? Nos incomoda, Claro. porque quem mais te conhece melhor do que a pessoa que convive o dia inteiro contigo? Claro que ele vai apontar tuas falhas, claro que ele vai apontar né, as questões que não estão certas, porque ele está 24 horas contigo, né? Ou ela está 24 horas contigo. Então, óbvio que vai. Aí a pessoa não suporta aquela invasão, né, que é natural, porque é a vida em conjunto, né? E aí a pessoa ela fica fugindo a vida inteira. Tem gente que tem 10, 15, 20, 30 casamentos, tá? Tudo bem, nada contra, né? Pode casar à vontade, não existe limite de número de casamentos. Agora, o porquê? Por que não consegue ficar? Então, o problema está sempre no outro? Essa é uma Tinha reflexão. que tinha que procurar um psicólogo antes, né? Um psiquiatra, sei lá. É verdade. Ou um psicanalista, porque eu vejo que a maioria dos problemas eles estão no aspecto emocional, é frustração, é conflito, é falta de maturidade. Bom, Exatamente. enfim. Não quer Mas segurar a ok. barra. Agora eu vou falar de outro assunto que a casa vai cair também, né? Existem aí os idosos, certo? E quando o idoso é rico, né, vamos dizer assim, a família não está nem aí se ele mora sozinho, se ele está viúvo, se ele está. A primeira coisa que está todo mundo pensando é o que vai. Será que eu vou estar no testamento? Ou provar que o idoso está lelé para alguém tomar conta lá fora os casos de polícia que a gente vê, né? De filhos e netos que matam um coitado idoso para administrar, isso é coisa de Datena mesmo, né? Mas aqui nós não vamos falar desses casos, né, criminais. Eu quero falar disso, né? O familiar envelhecendo, as pessoas começam naquela guerra, um quer jogar ele dentro de qualquer asilo, esquecer que ele existe e administrar os bens, ninguém está nem aí com o bem-estar dele. Eu quero saber, não dos familiares, mas para essas pessoas, vamos dizer assim, até 70 a mais, né? Não precisa ser 80, 90 a mais, porque eu sei que pela lei, um familiar, eu posso estar errada, pode impugnar um idoso acima de 80, desde que ele comprove que esse idoso não está batendo bem. E hoje a gente sabe que dinheiro compra tudo, compra laudos, compra isso, compra aquilo. Estando no lugar desse idoso, que tem grana, que tem familiares que às vezes não são de boa índole, não foram muito bem criados, né? Aquela falta de caráter. Como é que ele pode se precaver enquanto ele está lúcido, está tudo bem? Ou até
para provar que ele é lúcido, né? Ele pagar um laudo, alguma coisa assim. Não sei, estou aqui viajando. Tá. Primeiramente, né, aquela história, né? Conheça o teu cônjuge no divórcio, conheça os teus irmãos no inventário, né? Conheça teus filhos na velhice, tá? E os teus amigos na dificuldade, né? Então, na velhice, nós vamos ver que tipo de filhos nós realmente conseguimos criar, tá? E aí vem a nossa questão aí, nossa meia-culpa, né? Por exemplo, eu, Zuma, envelheci lá, estou precisando do meu filho, e meu filho, eu ensinei ele a ser apenas um super protegido, né? Vivendo daquilo que da minha proteção em cima dele. Obviamente que não vai dar outra coisa, que ele vai querer isso dos pais a vida inteira, né? Então, primeiro, nós temos que pensar muito bem como nós criamos os nossos filhos, né? Então, se criamos eles para as dificuldades também e criamos eles para cuidarem de nós também lá na frente. Claro que não é ter filhos que tem a garantia de que vai cuidar de você, até porque existe a interferência de terceiros, aí vem nora, vem genro, vem aquela coisa toda, e a família realmente ela vai se conhecendo a partir do momento que vão entrando esses agregados, né? E que influenciam muito na vida dos nossos filhos, das nossas filhas. Agora, como é que eu, né, vou me precaver dessas situações? Primeiro, obviamente, dando boa educação aos meus familiares, e pregando bons valores, né, para com eles, tá? Porque tem muito idoso em asilo, Marinese, vou te dizer, porque eu conheço muito bem isso na época que eu era assistente social, imagina, e até hoje, porque trabalho muito com questões de família, que estão lá sozinhos e tu começa a ver a história deles, não ia dar outra a não ser eles ficarem sozinhos, tá? Não, se você for ver o processo todo ali da vida, a forma como eles agiram também, era altamente previsível que eles iam ficar sozinhos no asilo. Não é muita. É matemático o negócio. Matemático. Foram ruins a vida toda, desprezaram todo mundo, eram egoístas, aí a família não tem saco, fala, filhão, ninguém vai ficar com você, né? Você não pode ficar Também, sozinho, então vai para um residencial. e também super protetores, tá? Os dois extremos, né? Os extremos, eles nunca vão dar certo. Então, Quer não dizer, super... o cara era uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, só que não deixava o filho passar por nenhum perrengue, super protetor. Aí chegou Exato. uma hora que o filho falou: eu não vou cuidar dele, ele tá velho, enquanto ele estava bom, estava tudo bem, agora eu quero pegar o dinheiro dele, que é o que eu preciso para me sustentar. É o Para que ficar claro, né, que eu não estou dizendo que todo mundo que hoje está num residencial ou está num asilo é porque é ruim ou porque é protetor. Claro, tem pessoas que vão tem grana e vão por livre e espontânea vontade. Eles querem, estão e lá, gostam, querem. Tá, e alguns gostam. estão indo para asilos especiais de pessoas que têm alguma demência, algum problema, algum transtorno mental, e a família está certíssima, não tem Tá? condição, porque ninguém sabe como É, lidar com Alzheimer, com Parkinson ou com algum problema de demência em função da senilidade, certo? Agora, tem casos que a gente vê que a pessoa ela é boa, boníssima, só que ela tem grana, a galera joga em qualquer canto, joga literalmente o que eu estou falando, nem às vezes é no padrão que essa pessoa poderia, porque ela tem dinheiro, coloca lá dentro e não vai visitar, não aparece, só e fica é. administrando os bens. Pô, aí é complicado. Então, nós temos que, primeiramente, né, repensar a educação aí dos nossos filhos. Segundo, tá, saber que a gente vai envelhecer. Que a gente vai envelhecer e cuidar muito bem do nosso mental e da nossa saúde física. Tá? Então, isso é importante. Minha mãe faleceu aos 90, quase 91 anos, e ela determinou a vida dela até o último dia. Ela determinou a vida dela. Como que ia ser, o dinheiro era ela que cuidava lá, por quê? Ela tinha saúde, né? Ela tinha discernimento, claro que existem as fatalidades no meio do percurso, um Alzheimer ou coisa parecida, enfim. Então, nós temos que, como pessoas, saber que nós vamos ficar velhos. Tá? Segundo, a gente já ir sabendo o que nós vamos querer para a nossa velhice. O que eu quero?
Eu quero ficar num lar especialista, né, para a velhice, e a gente sabe, nos países desenvolvidos, Marinês, pega os Estados Unidos, eu ia lá nas danceterias à noite, tinha muito mais idoso de bengala dançando lá naquelas nights sozinho, chegavam sozinhos, tá? Pegavam o Uber, pegavam o táxi, ou vinham de carro, né? Saíam dos seus carros e dançavam a noite inteira, namoravam, paqueravam, davam até em cima da gente, né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa de se ver. Olha, eu não Ninguém sei se tem você condição. sabe, eu não sei se você sabe, mas isso dito por uma geriatra super famosa aí, ela falou que o Brasil é o pior lugar para envelhecer. Ela falou, é o Horrível, pior horrível, lugar. é Que é horrível. você é um resto. E lá nos Estados Unidos, agora meu irmão está morando lá, existem condomínios para 50 a mais. Quer Mais dizer, demais. É. Lá e você só pode receber, por exemplo, se você tiver um filho acima de 19 anos. Exatamente, e isso já vem acontecendo há anos, né? Mais de 20, 30 anos, essa mentalidade, Canadá, Estados Unidos, e pessoas acima de 50 anos. Quem é que é velho acima de 50 anos? Vamos dizer, né? Eu tô com 60, tá? Então, assim, eu não me considero Ó, velha. eu já passei de 60, eu sou mais velha que você. Então, tu pensa, né, como a gente pode cuidar da saúde, tá? A mental principalmente, porque é ela que vai determinar, né, os nossos, como é que nós vamos viver. Então, eu vou me autodeterminar, como fez minha mãe, não sei como é que é a sua mãe ali, mas a minha mãe morou sozinha na casa dela até os 91 anos, quase. E morou bem, e determinou tudo, e botava a empregada que queria, ia no banquinho dela lá, via as continhas dela. Então, assim, é, isso nós temos que pensar. O que que eu, né, como é que eu vou programar essa minha velhice? E outra, Não, se isso você... que você está falando da sua mãe é uma dádiva, né? Porque hoje também, por outro lado, existem os filhos ou netos super protetores, que às vezes não deixam o idoso sair, não deixam o idoso ir no banco, que eles gostam, né, de andar na rua, tem medo. Principalmente aqui em São Paulo, quem vive em cidade grande, vive super protetor, né? A minha mãe mora comigo e eu às vezes falo assim, não posso proteger tanto, deixa ela se virar e não sei o quê. Olha, bota isso aqui Claro, no bota esse claro, telefone aí no bolso, caso aconteça alguma coisa, vai que dá um lapso de claro, memória. Mas claro. acontece às vezes, e eles vão ficando depressivos, vão ficando em casa, deixa de ir na academia, deixa de ter a vida deles também, porque os filhos ou netos são super protetores. Então, isso também é um alerta, né? Eles têm que continuar tendo autonomia e liberdade, é o que você falou, fazer atividade física, cuidar da mente. Enfim, eu até entrevistei um rapaz do Supera, que é a ginástica do cérebro. Então, é academia, É, ginástica do cérebro, é isso. fazer atividades, ter amigos, se relacionar. Mas é só para uma parte aqui, para lembrar que também tem filhos que são super protetores e netos, né? Exatamente, tem, porque a cultura brasileira é aquela coisa que o idoso já está velho, digamos, ele é o que não se usa mais, né? Idoso é a idade, né? Eu tenho idade, mas posso ser velha, tá? Agora, nós temos que determinar como é que eu vou envelhecer. Aí, até em termos de bens, tá? Aonde que eu vou aplicar isso que vai me dar uma garantia que eu realmente vou ter esses bens para usufruir na minha velhice no momento que eu mais preciso. Aí nós temos N consultorias, nós temos N advocacias, nós temos N planos que cuidam disso. Nós temos, Marinês, lares hoje que eu queria estar lá. Lares, né, ótimos, claro, você tem que pagar, mas quando você está falando em pessoas de alta renda e tal, para eles isso não é nada. E eu, particularmente, tenho clientes que dizem, eu não quero ficar com filho nenhum, amo meus filhos estão brigando para ficar comigo, tá? Mas eu não quero, né? E eles vêm aqui pedir para mim, para convencer os filhos, que eles querem, não querem, que ele ama os filhos, mas que ele não quer ficar na casa de nenhum filho. Ele quer ir para um lado onde ele vai jogar carteado, onde ele vai viajar, onde ele vai estar para a piscina com a turma dele, que ele vai falar daquela música de antigamente, que eles vão ter a mesma conversa, porque ficar com filhos
não é a mesma coisa. Não é, você não vai estar fazendo ali as tuas vontades, né? Você vai estar num espaço que não é teu, né? A não ser que o filho esteja morando na casa, lógico, da mãe, né? Do pai, sei lá, dos pais, tá? Então, nós temos que determinar o que eu quero para a minha velhice. E eu sempre, Sim. eu digo para o meu filho sempre, eu não quero ficar contigo, não, eu só tenho um filho, né? E mora É. longe, inclusive, né? O meu já criou asa faz tempo, mora longe daqui, volta e meia, ele aporta por aqui, vai assim, tô vivo, né? E a gente conversa bastante e tal. Mas, enfim, tá? Então eu digo assim, eu não quero, é o meu plano de velhice, eu tenho um patrimônio, tá? Esse patrimônio vai ser usado até o final da minha vida, tá? E aí, como que ele vai ser usado, né? Eu tenho uma garantia lá no banco já de que eu tenho um seguro que já vai cobrir despesas com velhice, despesas com pagamento, eu já pago desde hoje, tá? Com pagamento de uma boa casa, se eu decidir não ir, eu pego esse dinheiro de volta, entende? Mas a gente já tem que se programando, porque tem muitas opções, né? E aquele que não tem dinheiro, né? Aquele que não tem condições, vai ter que também se determinar quais as saídas que eu tenho, vai conversar com alguém, vai conversar com pessoas que estão vivendo bem a sua velhice, vai conversar com um advogado, com uma assistente social, vai falando sobre isso, mas as pessoas não querem falar sobre isso, né? Não vou Não quer, envelhecer. aliás, aqui não se planeja nada, né? Tudo é na emergência, na UTI, quando chega a hora, aí tomam as decisões erradas. Mas legal, E você deu, sofre, né? E sofre. né? E esse negócio da Exatamente. terceira idade vem crescendo no mundo inteiro. É um mercado fantástico, né? Um mercado absurdo. Olha, esses condomínios maravilhosos, viagens para a terceira idade. Eu quero estar nesses daí, porque Claro. outro vai falar lá dos meus anos 60, né? Meu filho está interessado nos anos 60. A gente conversa, mas não É, conversa. É isso aí. Tá? verdade, legal. Agora nós vamos mudar de novo para um outro tema polêmico que é sociedade. Às vezes as pessoas, né, ainda mais hoje, um monte de gente desempregado, recebe lá seu fundo de garantia, só que o dinheirinho dele não dá, ele precisa de mais alguém para montar um empreendimento, né? E aí a gente vê, do mesmo jeito que os casamentos, né, um monte de perrengue com sócio, sócio que rouba, sócio que isso, que era um super amigo, às vezes até em família mesmo, né, irmão, genro, alguma coisa assim. E quais são os cuidados que são importantes na sua orientação antes de entrar para uma sociedade, né? E o que você acha, mesmo que seja um cônjuge, mesmo que seja filho, enfim, parente, quais são amigo, né? Quais são os cuidados que você orienta antes de se meter numa sociedade de um negócio? A sociedade, né, as pessoas, elas novamente trazem aquela questão assim, eu vou fazer sociedade com a Marinês porque eu acho ela legal, tá? Eu vou fazer sociedade com a minha amiga porque nós somos muito amigas, né? Vou fazer sociedade com o meu irmão porque ele é da família, tá? Mas não é nesses aspectos que tem que se pensar. Uma sociedade tem que se pensar que a coisa ali é dura, a coisa ali, você vai trabalhar como você nunca trabalhou na sua vida e ter um empreendimento seu, né? Então, não é ser empregado de ninguém. Mas as pessoas, elas escolhem os seus sócios muito, quer dizer, não a maioria, obviamente, não todos, né? Mas grande parte que a gente conhece, a gente saiu da faculdade juntos e montamos uma sociedade de advogados, né? Você conheceu ela lá na faculdade. Né? Agora, como que ela é no dia a dia, na resiliência, no combate, em escutar aquilo que ela não quer ouvir, tá? Como é que é esse negócio, tá? Então, assim, primeira coisa, não escolha um sócio porque ele é teu amigo, porque ele é teu irmão, porque é tua mãe, porque é teu pai, porque é da família, não é esse o caminho. Né? Um sócio, ele tem que ser muito bem pesquisado, ele tem que ser pesquisado em termos de resultado, em termos de resiliência, como é que ele lidar com as frustrações, como é que ele trabalha, sabe? Ele realmente pega ali no trabalho, ele entende, ele tem os mesmos valores que você, tá? Ele é uma pessoa honesta, então tu tem que começar assim a buscar as qualidades para o negócio, não para você. Não é você que tem que gostar do teu sócio, não. Você tem que saber se ele é a pessoa ideal
para o crescimento, né, do teu empreendimento. Eu vejo assim, e outra coisa, o Brasil, nós somos, de certa forma, muito hipócritas, sabe? A gente quer falar uma coisa, mas não fala porque vai machucar, né? Porque vai ofender, porque, escuta, isso é um negócio, empresa não tem coração, empresa tem que ter razão, empresa tem que ter lucro, empresa tem que ter trabalho, empresa tem que mostrar produto, tem que mostrar resultado. Né? E aí, esse tipo de situação mexe muito com as pessoas. E aí, as pessoas vão acumulando, por exemplo, eu digo para a Marinês, eu estou convivendo com a Marinês no escritório e tal, e a Marinês está todo dia pisando na bola. Todo dia um cliente reclamando aqui para mim da Marinês e tal. Então, né, que seria difícil, né? No teu caso, mas só estou dando um nome aí, né? Talvez eu tenha que trocar o nome daqui no meu exemplo. Mas, assim, aí eu fico ali segurando aquilo, porque eu tenho medinho de falar, né? Eu tenho... Mas que sociedade é essa? Que empresa é essa? Isso não é empresa. Isso aí não sei nem o que é, nem amizade é. Tá? E isso acontece muito, e aqui no escritório recebo N pessoas nessas situações. Né? Então, desfazendo a sociedade porque não dá mais, porque, eu não aguento mais. Aí eu pergunto assim, tá, e vocês já discutiram sobre isso? Não, nem falamos. Então, esse tempo todo você nem disse para a pessoa por que você está realmente se desfazendo, né, dessa sociedade. Então, primeiro por aí. E outra, no Brasil, a nossa cultura de empreendedorismo é por necessidade, não é por vocação marinesa. Tá? A maioria está empreendendo porque perdeu o emprego, porque o que ele fazia já não é mais aceito pelo mercado, porque ele não tem mais qualificação para ir para empresa nenhuma empresa mais quer, ou se quer, é aquele saláriozinho lá embaixo, ele estava acostumado a ganhar um salário confortável, bom, benefício e tal. Tá? E o emprego, ele não deixou de existir, ele não está sumindo, ele está mudando de lugar. Né? E as pessoas não acompanham isso. Né? Então, aí vão empreender por necessidade. Então eu vou montar um barzinho lá, vender cachaça e tal. Né? E mesmo assim ainda não dá certo, né? Porque a cachaça eles colocam 500% de lucro em cima e mesmo assim ainda não dá certo. Tá? Então, aí ainda vão escolher um sócio, né, que é totalmente desconhecido em termos de trabalho, em termos de resultado profissional. Então, não escolha um sócio se você realmente não tiver certeza de que a pessoa aguenta o tranco, de que a pessoa... Isso. E o mais importante, eu acho que é exatamente isso, é estabelecer as regras, né? O que eu quero, o que a outra pessoa quer, o que eu não negocio e não quero, o que o outro não quer, e procurar um advogado, e não sair, porque esse cara tem dinheiro, eu vou fazer com ele. Daqui a pouco, a pessoa que tem o dinheiro vai, se não tiver bom caráter, pega aquela empresa e tira o outro, né? Porque às vezes existe isso na sociedade, um tem o dinheiro, o outro tem a ideia. Aí se juntam, o que tem o dinheiro pega a ideia, o da ideia às vezes é ingênuo e puf, tchau. Mas acho que você, mais uma vez, falou, tudo se resume ao comportamento, à maturidade, a analisar, antes de fazer qualquer coisa. E claro, depois procurar fazer um belo de um contrato, balizado com todas as regras. Isso de menos, digo assim, isso é uma questão que não vai ter como não fazer, tá? Quer dizer, os contratos são meio padrões, né, de sociedade e tal, porque existe até uma regulamentação para contratos e tal. Mas o que vai sustentar a empresa realmente são sócios, né? E você tem que escolher esse sócio a dedo. Agora, mais importante que tudo isso é o monitoramento não deixar a coisa se acumular. Tem que se resolver. Tá? Então, assim, você viu assim, na primeira já, desentendimento, peraí, vem cá, vamos aqui, vamos determinar o que vai acontecer, e se tiver que já se desfazer ali, que se desfaça. Tá? Mas não deixe as coisas acumulando, para depois você ficar pelo gogó, né? E já está falido, já está estressado, já está desiludido com a empresa, né? Porque realmente, e no Brasil principalmente, tem empresa, pelo amor de Deus, isso aqui é uma terra de doido. O cara tem que ser muito corajoso mesmo. Né? Mas enfim. Exatamente. Quer ver o pequeno, né? O pequeno, então, dá dó, né? Sofre. Então, com as taxações, com os impostos, com a burocracia
E com a com tudo que cultura, é, com com a a cultura cultura. de engalfinhamento, que empresário é sem vergonha e empregado é É. coitadinho, com as Não, e eu leis, né? vou aproveitar e vou entrar na nossa última pergunta, porque a gente já está indo para o final, que tem a ver com isso, né? Quer dizer, o cara foi lá, abriu uma empresa, batalhou pra caramba, contratou as pessoas, e ele é uma pessoa honesta. Então vamos imaginar que esse empresário é uma pessoa honesta, só que tem a cultura do que você falou. Ah, todo empresário, todo rico, já tem essa cultura, né? Que é, as pessoas acham que é desonesto, né? Porque não é porque a gente tem aí várias pessoas desonestas em comando que estão usurpando dos bens de todo mundo, e a gente não vai citar nomes aqui, né? Ou que não deveriam estar onde estão, que roubaram as pessoas. Não é por causa de que os líderes não dão um bom exemplo que toda a população é igual. Tem muita gente honesta. Só É, que às vezes essa pessoa honesta tem funcionários desonestos que estão ali só para pegar algum deslize ou para numa rescisão ele junta testemunhos falsos, e tem os advogados também que querem esfolar o empresário, e eu já vi várias empresas quebrarem por causa de um funcionário que agiu de má fé. Então, a pergunta é, né, o que a gente pode fazer para evitar também o empresário, né, o que demorou, coitado, ali para montar o seu negocinho, o que ele deve fazer, claro, tudo dentro da lei, para evitar que também sofra esse tipo de assédio, de abuso, que todo mundo acha que é sempre o empresário que come cabecinha dos é, coitados dos funcionários. Mas também tem muita gente que eu vejo em rescisão, eu já participei de várias, que a pessoa mentia e o advogado ali incitando, não, faz isso mesmo. Quais são as dicas aí? Essa é a nossa última, que já estamos indo para o final. é. Então, a nossa lei trabalhista ela é extensa, né? Eu acho que deve ser uma das maiores leis trabalhistas do mundo. Eu acho que é a nossa, né? É, mas, assim, tanto empregado quanto empregador tem problemas, né? Não só o empregador, não só o empregado, mas a maioria dos conflitos trabalhistas, isso eu posso te dizer porque eu fui conciliadora trabalhista durante 3 anos numa Câmara de Conciliação Trabalhista, que era o que antes ia lá a empresa e o empregador eles iam fazer, o empregado eles iam fazer a rescisão diante de mim, que era eu era conciliadora pelo lado das empresas e a minha colega era conciliadora pelo lado dos empregados. Então a rescisão era feita ali na Comissão de Conciliação Trabalhista e nós já perguntávamos, né, se a relação foi boa na rescisão mesmo e se ele ia querer reclamar de alguma coisa para não render processo, sabe, lá na frente. Então, era apurar para não ter processo trabalhista, né? Para ver se já dava para resolver ali na conversa, né? Porque daí fazia-se um termo e tal, já se resolvia, oh, ele não pagou 5 horas extras, eram coisas pequenas, bestas, tá? Que dava para resolver ali, acabou, né? Uma conversa boa e tal. Mas o que acontece muitas vezes? Acontece a falta de manejo desse empregador com esse empregado. A maioria das questões conflituosas lá na Câmara, o que eu vejo aqui no meu dia a dia, é a briga, né, o relacionamento entre empregado e empregador. Isso vai causando Picuinha, né? picuinha. Picuinha. Isso vai causando um esquentamento interno, né, uma antipatia um pelo outro, que mesmo que tu pague tudo, vai arranjar alguma coisa, porque a CLT é dessa grossura, né? E se lê aquela CL inteira lá, o advogado, né, que está mal intencionado, também existe, claro, existe tudo quanto é profissão, né? Não digo que é a maioria, porque o pessoal fala de advogado, mas vou te dizer, eu lido com milhares de advogados e a maioria não é ruim, não é safada, não é ladra, não é. Tá? E claro que tem a minoria, como tem em tudo, né? E no mundo inteiro. Mas, enfim. Tá? E nós, no Brasil, somos campeão. Eu acho que se juntar os advogados tudo do Brasil, vai dar mais do que juntar o mundo inteiro, sabe? Em número de advogados. Né? Nós temos 1.300.000, acho que eu vi na última palestra que fui na OAB aí, 1.300.000 no Brasil. Parece que é 150 e poucos brasileiros por advogado. Né? Então, é muita coisa, é muita coisa. Né? E esses que estão atuando, imagina se, né, todos que fizessem direito estivessem, daria acho que umas 10 vezes mais esse número, não que tivesse a OAB. Então, essa questão de você se prevenir primeiro,
faça treinamento, pelo amor de Deus, empreendedor. Como lidar com esse empregado, sabe? Acompanhe as questões legais da sua empresa, não larga para a sua contabilidade, porque a sua contabilidade tem 400 empresas, 500 mil para cuidar. Ela não vai ficar ali de olho no teu segmento, como é que as coisas acontecem. Tá? Então, se intere da tua convenção coletiva, quais são as regras do teu segmento, sabe? Aprenda a lidar com esse teu empregado, aprenda a acompanhar as questões legais, tá? E, acima de tudo, documente as coisas, né? Documenta. Nós hoje temos aquela mania assim, eu já fui lá, falei com ele, dei um xinga e tal, assim, não, você está lidando numa relação de trabalho e não misture as coisas. Empregado não é da família, sabe? Ele é teu empregado, você tem regras, ele tem deveres, ele tem direitos. E não pensar que ele tem só deveres ou que só tem direitos. Né? E existe, né, a forma de você equilibrar. Então, para mim, se aperfeiçoar na arte de lidar com pessoas, se aperfeiçoar no acompanhamento, monitoramento integral da tua empresa, tá? O que rege, né, o teu segmento, tá? Se unir em associação com pessoas do teu segmento, está ali, né, o Sindicato das Academias, por exemplo, aqui. Quem está no sindicato hoje, quem participa, paga a mensalidadezinha de R$ 100 lá, está toda hora bem informado, a gente conversa um com o outro, olha, passei por essa situação, o que vocês acham e tal. E ali a gente resolve N situações. Olha, até hoje não rendeu uma causa trabalhista, nós somos várias empresas aqui, tá? Porque a gente conversa e quando o erro está na pessoa, ela também ela se chama atenção. Tá? Então, se associe, vá para instituições que te ajudem, que são sinceras. Tá? Então, assim, saia e faça diferente. Não vai só naquela onda que a contabilidade falou que é assim, vai buscar jeito que tem de fazer diferente as coisas. Tá? Não posso, eu tenho que pagar só hora extra. Será? Cadê o banco de horas? Cadê uma flexibilização que vocês podem colocar numa convenção coletiva? Existe uma série de alternativas que as pessoas não usam porque elas são bitoladas também. Elas não têm coragem, né? Elas vão fazendo ali só aquela feijão com arroz e escutando os outros, só. Né? Bom, acho que, gente, essa live podia durar 3 dias, né? Mas já estamos no finalzinho mesmo, mas eu tenho certeza que você contribuiu muito, Zuma, deu várias dicas. Gente, compartilha, por favor, essa live. Tem muita gente, nós abordamos alguns assuntos, claro que não com a profundidade, que senão daria outra live, mas quero te agradecer muito, Zuma, pelo seu tempo, né, pelo seu horário, por todas essas dicas maravilhosas e que você com certeza faz a diferença. Quer dizer, toda essa tua formação também faz com que você exerça a advocacia com uma forma talvez mais humana, não que não seja humano, mas é muito mais preso a regras e leis, mas você consegue ir além disso. Parabéns para você, agradeço mais uma vez você estar aqui, agradecer de novo ao canal, ao DPG Jornal, que nos cede aqui o espaço, colabore com o Pix, por favor, ajude com R$1, doze o que você quiser, e não percam, né, as próximas lives aí, agradecer a Ana, a Sueli, aos nossos seguidores aqui, aos seguidores do canal, ao Jaime, que está aqui nos ajudando sempre, e mais uma vez, a vocês, muito obrigada, viu? Obrigada, querida, pela grande live, sempre coordenada por você, né? Eu não sou a mulher das lives, né? Não, até fico meio sem jeito nessas lives, mas aprendi também muito com as tuas colocações, né? E a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, né? Que nem paraquedas, como diz Einstein, né? Só vai funcionar se tiver aberto. Se não tiver aberto, não vai vir. Então, se abram para as novas coisas, pense em soluções, não pensa só no problema, né? Foca na solução que é melhor mesmo. Muito obrigada a todos que fizeram possível essa live, né? E vamos apoiar esse canal maravilhoso. Né? Obrigada, Zuma. Tchau aí para vocês.